O presidente vai estar ministrando a palavra, a pastora Jane estará orando por ele. A paz do Senhor, amados. Bom estarmos na presença do Senhor, não é? Ele tem cuidado de nós e por isso estamos alegres. Vamos orar, queridos? Bendito Deus, Pai de amor e bondade. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. E nós não queremos tratar isso de uma forma corriqueira e comum. Nós queremos te trazer a nossa gratidão, porque nós chegamos aqui no Teu altar, nós chegamos até a Tua casa, nós podemos, ó Deus, nos confraternizar com os nossos irmãos, nós podemos juntos louvar e bendizer o Teu nome. Pai, muito, muito obrigado por esse privilégio. Muitos estão internados, muitos estão enfermos dentro dos seus lares, sem poder estar aqui e nem estar em outro lugar te adorando. Então, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos trazido até a tua casa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres nesse lugar que te amam e temem o teu nome. Senhor, diante de ti está o pastor Peter. Teu amado tem se colocado como canal de bênção na tua presença. Nós cremos que o Senhor já derramou sobre ele a porção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Os que aqui estão e os que estão nos seus lares, vendo e participando através da live. Senhor, há poder no teu nome. Repreende toda perturbação mental. Senhor, que as nossas mentes realmente estejam cativas no Senhor e que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado a Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Gata. A paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui com os irmãos para refletirmos sobre a palavra de Deus. E essa noite eu gostaria de refletir sobre um tema, sobre mudança. E eu gostaria de convidar vocês a repetirem comigo uma frase, que é a frase principal, que eu não gostaria que vocês saíssem daqui sem ter memorizado esta frase. E a frase é a seguinte: sem mudança não há crescimento. Você pode repetir comigo? Sem mudança não há crescimento. Mais uma vez. Sem mudança não há crescimento. Muito bem. Mudar, agora, mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Uma mudança boa, uma mudança positiva dá trabalho. Porque mudanças ruins, por exemplo, você tem lá um jardim, se erva daninha, precisa plantar? Não precisa, nasce e cresce, você precisa arrancar. Agora, para ter um jardim bem bonito, você precisa de investir nele, você precisa de trabalhar. Eu e Jane estamos fazendo uma mudança agora, uma mudança boa. Nós mudamos do quarto andar para a cobertura, estamos muito felizes. Muito felizes. Agora, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. A Débora e Pedro têm nos ajudado e têm acompanhado a gente assim, né? A gente com as nossas dores, né? Porque a gente já não é mais criança, né? A gente vai levantar e começa aquele ai, ui, de tanta coisa que a gente tem feito, né? Ontem, Débora e Jane, até 3 horas da manhã, estavam lá arrumando a árvore de Natal. Tá linda, né? É bonito, mas dá trabalho, dá muito trabalho. Então, nós deitamos mais de 3 horas da manhã, 7 horas da manhã, já estava lá o pintor para pintar o apartamento de baixo. Uma coisa boa, né? Mas dá trabalho, mesmo quando as mudanças são para melhor. Eu já disse algumas vezes, né? Vou repetir. Eu me lembro que eu era um aluno de inglês. Eu estudava inglês. E cheguei a me tornar um excelente aluno. Até um dia que eu me tornei professor. O que aconteceu quando eu me tornei professor? Eu deixei de ser um aluno excelente e me tornei um professor iniciante, um novato. Só que o tempo foi passando, eu fui aprendendo, eu fui ganhando experiência e chegou um momento que eu me senti confortável na sala de aula. E eu me tornei um ótimo professor. E aí eu fui convidado para ser diretor. O que aconteceu? Aquele professor experiente agora se transformou num diretor novato. Só que eu estava aprendendo alguma coisa.
Porque sem mudança não há crescimento. A gente só cresce quando a gente muda. Eu me lembro que eu queria uma mudança positiva. Eu queria me tornar docente do Haggai. Eu fui aluno, eu participei em 2005, achei maravilhoso a experiência, né? Participei de um curso de 1 mês lá em Singapura, e eu fiz uma oração, falei, Senhor, será que daqui a 10 anos o Senhor me permitiria voltar aqui como docente? E Deus é tão bom, né? Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E em 2007, Ele já me deu a oportunidade de fazer o curso de docente. Em 2008, já me deu a oportunidade de ensinar, de sair de um aluno participante para um docente. Sem mudança não há crescimento, né? Agora, dá trabalho, sabe, meus irmãos? Dá trabalho. Porque eu era diretor de uma escola de inglês aqui no Rio de Janeiro e a escola estava prestes a ser inaugurada. Eu estava acompanhando as obras da escola e também estava fazendo a captação dos alunos para a escola. E, de repente, no dia da inauguração da escola, eu que tive um trabalho enorme para inspecionar as obras, para acompanhar as obras, para fazer a captação dos alunos. Eu não estava aqui, eu estava lá dando a primeira aula. Agora, foi muito trabalho essa inspeção, esse acompanhamento das obras. Foi muito trabalho também essa captação dos alunos. E eu quase não tive tempo para me preparar para minhas aulas. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, na primeira escala, em Paris, Paris, lugar maravilhoso, né? Puxa vida, eu tinha 12 horas para ficar em Paris, né? Podia dar uma volta, passear, ir para o centro de Paris, ver a Torre Eiffel, e ver ir para Champs-Élysées, ir lá para o Rio Sena. Meus irmãos, sabe onde é que eu fiquei? No aeroporto, estudando. Fiquei o tempo todo preparando a aula. Cheguei lá em Singapura com um dia de antecedência, né? Cheguei de noite, né? E o que eu fui fazer? Né? Cansado da viagem, né? Vou dormir, né? Passei a noite inteira preparando o PowerPoint da aula. Então, era uma coisa boa? Era boa. Era positiva? É positiva, mas dá trabalho. Mudança também dá trabalho. E é intencional. As coisas boas, elas não acontecem, simplesmente acontecem. Você precisa trabalhar para elas, para que elas aconteçam. Um apartamento vazio se deteriora. Isso é um fato, não estou dando a minha opinião. É curioso porque parece que o imóvel vazio deveria se conservar melhor, não é? Ninguém usa, ninguém desgasta, ninguém toca, então deveria se conservar melhor. Mas é exatamente o oposto, porque o vazio causa deterioração. A ausência causa desgaste, empoeira. As coisas que não são abertas, os encanamentos, se for de plástico, não enferruja, se for de ferro, enferruja. A estagnação resseca, exatamente. Olha, nós chegamos lá e eu fui mexer no chuveiro, o chuveiro de plástico que não estava sendo usado, eu mexi e quebrou. Por quê? Ressecou. A estagnação causa ruína. Agora aqui vem o ponto da mudança. Não é o uso que destrói um apartamento, é a falta de movimento. Não é a mudança que causa dano, é a ausência de mudança. Sem mudança não há crescimento. Isso vale exatamente da mesma forma para a nossa alma. Sem mudança não há crescimento. Onde não há movimento, há deterioração. Se você não crescer na sua fé, se você não crescer no seu relacionamento e na sua intimidade com Deus, você vai se afastar. O coração que não muda se deteriora. O interior que não é renovado se apodrece. A mente que não é transformada cria mofo espiritual. Romanos 12, 2 diz: transformem-se
que em grego é metamorfose, mudança progressiva. Não se amoldem, disse Paulo, aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, da sua compreensão, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem mudança não há crescimento. E eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, olhando para a vida de Paulo, que escreveu este versículo de Romanos 12, capítulo 2. Não se amoldem, não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente ou do seu entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo mostra que ninguém cresce sem mudar. Porque você deve se lembrar, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Quem era Saulo? Saulo era religioso. Saulo era moralista. Saulo era cheio de certezas. Ele era inflexível, a pessoa que não é tolerante. Ele era orgulhoso, ele achava que sabia, ele achava que conhecia, ele se achava o dono da verdade. Ele era perseguidor da igreja. Ele se achava certo, mas, na verdade, ele estava completamente perdido. Saulo era competente, qualificado, ele era competente, mas ele não era convertido. Ele era inteligente, mas ele não era transformado. Paulo é o retrato do que ele mesmo descreveu quando se dirigiu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Ele chama de padrão do mundo. E qual é o padrão do mundo que ele tinha? Autossuficiência, eu sou capaz. Orgulho, eu sou o cara. Autojustiça, eu sei o que é certo. A vida dele prova que sem mudança não há crescimento. Mas Paulo tem um encontro com Jesus, e isso transforma completamente a vida dele, porque é a mudança mais profunda que qualquer ser humano pode experimentar acontece quando o ser humano tem um encontro com Jesus. Esse encontro é impactante, esse encontro é transformador, esse encontro muda totalmente a vida de uma pessoa. Esse encontro de Paulo, ele é descrito no livro de Atos, capítulo 9, e ele estava no caminho de Damasco, ele tinha cartas, ele tinha uma autorização, ele tinha poder dado pelas autoridades constituídas para perseguir, para prender e para matar aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que se professavam crentes, aqueles que tinham a fé cristã. Mas, de repente, ele vê uma luz muito forte. Ele cai no chão. Ele cai do cavalo. Ele perde o controle. Ele fica cego. Ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Isso não é um castigo, é um convite. Jesus não destrói a Paulo, mas Jesus transforma Paulo. Transforma Saulo em Paulo. A cegueira e a nova visão. A cegueira de Paulo, 3 dias, a cegueira externa, ele não conseguia ver nada. Por 3 dias, ele não conseguia ver nada do lado de fora. Só que ele começou a enxergar do lado de dentro. Ele começou a enxergar as coisas espirituais. Ele começou a enxergar coisas que ele não conseguia enxergar. Ele começou a compreender coisas que ele não conseguia compreender, apesar de ter estudado nas melhores faculdades. Aos pés de Gamaliel, era um homem douto, ele era muito inteligente, era um intelectual, mas as verdades espirituais, para ele não conseguia compreendê-las. Antes, ele via o mundo de acordo com a lei judaica, que levava ele a perseguir os seguidores de Jesus. Era uma cegueira que ele tinha,
porque ele não acreditava que Jesus era o mestre, que a própria lei judaica tinha dito que viria. Mas quando ele é curado fisicamente, da sua cegueira física, que é simbolizada pelas escamas que caem dos seus olhos, que está em Atos 9:18, ele também recebe uma nova compreensão. Ele passa a ver Jesus não como um criminoso, na verdade, não como um charlatão, mas como o Messias, como o seu Senhor, como o seu Salvador. E ele, de perseguidor dos crentes, ele passa a ser perseguido, porque ele vê, porque ele enxerga, porque ele crê, porque ele muda, porque ele é transformado, porque ele tem um encontro com Jesus e a sua vida é mudada totalmente de dentro para fora. A ideia do cair do cavalo é que, às vezes, a gente precisa, para crescer e para ser transformados, de cair do cavalo. Às vezes é uma crise que destrói as nossas certezas. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que tem as respostas para tudo. Às vezes é um fracasso que nos leva a reavaliar os nossos métodos. Às vezes é um choque que revela o quanto nós estávamos enganados nas nossas crenças e nos nossos julgamentos. Esse Saulo, ele disse assim: olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele disse: quando eu sou fraco, eu sou forte. Ele teve uma nova visão espiritual, ele teve uma nova compreensão. Nesses momentos de desorientação e vulnerabilidade, na verdade, eles abrem o espaço para que a gente possa experimentar um crescimento genuíno e uma renovação de propósito. A experiência de Paulo mostra que a intervenção divina, ou a grande crise que nós às vezes enfrentamos na nossa vida, não tem o objetivo de nos destruir, mas de nos transformar em alguma coisa maior do que nós éramos. Toda mudança exige renúncia. Toda transformação genuína, verdadeira, exige entrega. Paulo teve que deixar para trás algumas coisas. Ele teve que deixar para trás a sua velha identidade de Saulo. Ele teve que deixar para trás o seu orgulho, o seu sistema mental, os seus títulos, a sua maneira de enxergar a vida. E ele precisou passar pela mudança de andar espiritual. O quarto andar de Paulo não tinha mais espaço para ele. A cobertura dele, ele só encontrou através da cruz de Cristo. E a maior mudança que ele experimentou não foi a mudança exterior, mas foi a mudança interior, porque ele disse mesmo para os romanos: transformem-se interiormente pela renovação da vossa mente. Paulo ficou cego fisicamente para conseguir enxergar espiritualmente. A conversão muda a forma dele ver, de interpretar e reagir. Antes ele tinha culpa e orgulho. Depois da fé, ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Um grande teólogo disse o seguinte: o Senhor trabalha de dentro para fora. O mundo trabalha de fora para dentro. O mundo tira as pessoas das favelas. Cristo tira as favelas de dentro das pessoas. E depois, elas mesmas saem das favelas. O mundo molda o homem mudando o seu meio, o seu ambiente. Cristo muda o homem e depois muda o meio. O mundo determina o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza do homem. Ezra Taft Benson. Só Jesus pode transformar a nossa natureza. Antes de entregar e me render completamente a Jesus, eu estava completamente amarrado pelas drogas.
E as drogas foram me amarrando de uma maneira que várias vezes eu descrevi como se fosse um pequeno barbante que você dá um nó com aquele barbante e a pessoa consegue arrebentar. Mas você pega aquele barbante fino e você vai dando volta, 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 vai dando volta. E chega um momento que aquele barbante que era fininho se transforma numa corda e a pessoa não consegue sair. Eu estava assim. Mas um dia eu tive encontro com Jesus, e Jesus entrou no meu coração, Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele não estudou oftalmologia, mas Ele curou também a cegueira que o diabo tinha colocado nos meus olhos. Ele não estudou cardiologia, mas Ele fez um transplante no meu coração. Ele tirou um coração de pedra que não chorava diante nem da morte, mas Ele me deu um novo coração. Esse doutor Jesus, Ele também transformou as minhas emoções. Ele me curou da minha dependência física. Ele me curou do meu vício. Ele me curou das minhas dependências. Esse doutor Jesus nunca estudou odontologia, mas ele me deu um sorriso novo, de dentro para fora, porque eu tive um encontro com ele e ele mudou a minha vida. Mudar exige deixar coisas para trás. Quando a gente se mudou agora, a gente percebeu mais a Jane, né? Eu digo a gente, mais a Jane, né? Que tinha algumas coisas que não cabiam. Não é que não cabiam porque não tinha espaço, mas não combinavam mais, né? E muitas vezes eu pego um negócio e a Jane fala: Peter, joga fora. Joga fora. Não, vamos jogar fora, vamos jogar isso fora, e vai jogando coisa fora, vai jogando coisa fora. E espiritualmente também Deus faz a mesma pergunta: isso cabe na nova vida que a gente quer viver? Paulo teve que abrir mão dos seus rancores, das suas tradições vazias, das suas certezas equivocadas, da sua reputação, dos seus apegos, do controle da sua própria vida. O que eu e você precisamos abandonar para crescer? Porque sem mudança não há crescimento. Se a gente parar no lugar onde nós estamos e não mudarmos, não vamos crescer. Sem mudança não há crescimento. Isso vale para os casamentos. Não é que você muda de parceiro, você se muda. Eu não consigo mudar a Jane não consegue me mudar, você não consegue mudar o seu marido, você não consegue mudar a sua esposa, ninguém consegue mudar ninguém, é impossível. Agora você pode mudar. Você pode mudar, ninguém pode impedir você de mudar. E quando você muda, a maneira como as pessoas respondem a você também muda. Então, isso vale para casamentos, isso vale para carreiras. Você pode mudar a sua carreira, a carreira você pode mudar. Agora, você também pode decidir permanecer na mesma carreira e mudar a sua postura. Eu vou agir diferente, eu vou trabalhar com excelência, eu vou trabalhar com dedicação, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou ser um patrão melhor, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer diferente. Relacionamentos, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, eu posso mudar de dentro para fora. Sem mudança não há crescimento. A mudança produz crescimento e o crescimento glorifica a Deus. Depois da mudança de Paulo veio o crescimento. Paulo se tornou o maior missionário, aquele que era o perseguidor das igrejas, aquele que era o perseguidor do evangelho, se transformou no maior missionário. Ele se transformou no maior plantador de igrejas. Ele se transformou no maior teólogo da era cristã, no maior defensor da graça. Como? Porque ele deixou-se moldar por Cristo. E se cumpriu nele. Ele experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um homem chamado John Newton, já morreu há muitos anos, né? Ele viveu entre 1725 e 1807. Esse homem era o capitão de um navio negreiro. E ele transportava escravos. E de forma desumana. Mal alimentados. E em 1748, ele estava transportando vários escravos. E
e ele enfrentou uma violenta tempestade. E quando ele estava lá, ele viu que ele ia perder a sua vida, ele clamou ao Senhor. Ele pediu a Deus a sua misericórdia. Ele pediu que Deus fizesse alguma coisa, que Deus intervisse. E Deus teve misericórdia dele. A mudança começou, mas não foi de uma hora para outra, mudar de trabalho. Ele ainda fez mais 3 viagens. Mas quando Deus tocou nele e o fortaleceu, ele tomou uma decisão de nunca mais fazer aquilo. Ele abandonou o tráfico dos escravos. Ele se transformou em um grande pregador do Evangelho. Em 1764, ele se tornou pastor anglicano. Em 1772, ele escreveu um hino, Maravilhosa Graça. É um hino dos mais lindos que nós temos entre nós evangélicos. Maravilhosa Graça, maior que o meu pecar. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Ele diz: graça quão maravilhosa é graça de Jesus. Alta como firmamento, alta e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil. É maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. É um hino lindo, escrito por este homem que foi transformado por Jesus. Nos últimos anos da sua vida, ele se transformou num abolicionista. Ele começou a lutar pela liberdade dos escravos, porque esse homem foi transformado pela graça de Jesus. Graça maravilhosa é a graça de Jesus. Não se amoldem ao mundo. Transformem-se pela renovação da mente. Experimentem a vontade de Deus. Jesus está nos chamando essa noite, não para melhorar, mas para renovar. Sem mudança não há, sem Jesus não há mudança. Entregue a sua vida a Jesus. Se você não mudar, nada muda, mas se Cristo entrar, tudo muda. Há 2 caminhos diante de nós: o caminho da estagnação, o coração vazio, as feridas abertas, os ciclos se repetindo, a culpa permanecendo, nada realmente mudando. Mas há o caminho da transformação, onde Cristo habita em nós, onde Ele diz: dos seus pecados não lembrarei jamais. Quando alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, a mente é renovada também, as janelas se abrem, as janelas da mente, as janelas da alma, as janelas do coração, a história muda e a gente cresce, porque Cristo faz o que ninguém pode fazer. Cristo muda a gente de dentro para fora, Ele muda o interior. Cristo tira a favela de dentro de nós. Cristo mexe em nós e muda, faz com que nós mudemos o nosso ambiente. Cristo mexe na nossa essência, e quando o interior muda, tudo ao redor começa a mudar. Com Cristo a gente troca o vazio por presença, a culpa por perdão, o medo por paz, a estagnação por crescimento, a morte pela vida verdadeira. Ele não apenas melhora a gente, mas Ele transforma a gente. E quando a gente ouve a voz dEle, e a gente consegue entender e compreender a voz dEle, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, identificam a minha voz. Elas não vão perecer, elas não vão morrer, porque elas estão guardadas por mim, elas estão protegidas por mim, elas são cuidadas por mim, e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Sem mudança não há crescimento.
Quando eu mudo, eu ouço a voz do bom pastor. E o bom pastor me ama, o bom pastor me perdoa, o bom pastor me acolhe, o meu bom pastor me cura, o meu bom pastor me salva, o bom pastor faz a diferença na minha vida. O bom pastor diz: deixa eu entrar. Ele diz: comigo a mudança é possível. Ele diz: sem mudança não há crescimento. Então, se você quer mudar, entregue a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Pare de tentar usar a sua força de vontade para mudar. Diga: Senhor, eu já tentei, eu não consigo. Eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos totalmente. Faz aquilo que eu não consigo fazer. Eu já fiz essa oração. Eu disse um dia: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho forças. Faz aquilo que eu não tenho forças para eu fazer. Me dá forças para eu querer. E Jesus entrou na minha vida e Ele mudou tudo. Ele mudou tudo de dentro para fora. E eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. E tudo velho ficou para trás, tudo se fez novo. E agora eu vivo em novidade de vida. Eu quero orar com você essa noite. Feche os seus olhos. Nesse momento, diga para Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida totalmente nas tuas mãos. Aquilo que eu não tenho forças para mudar, Senhor, mas eu quero mudar. Eu não tenho capacidade, mas me ajuda, Senhor. Segura na minha mão, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu quero crer, eu quero tomar posse dessa palavra. O meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ah, Senhor, eu quero ser transformado pela renovação da minha compreensão. Eu quero entender que eu preciso de Jesus, que eu preciso entregar tudo nas mãos de Jesus, que eu preciso confiar em Jesus e que o mais Ele fará. Eu preciso, Senhor, entender, eu preciso compreender, eu preciso renovar a minha mente, Senhor, para compreender que quando eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, quando eu seguro as Tuas mãos, o Senhor me leva, o Senhor me ajuda, o Senhor me protege, o Senhor me carrega, o Senhor transforma a minha vida. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa palavra, agradecemos ao Senhor por essa palavra através do pastor Peter. E eu faço uma pergunta: tem tido crescimento na sua vida? Tem tido mudança? Irmãos, não é fácil, né? A gente tem falado aqui sobre renovo, a gente tem falado aqui hoje grandemente sobre crescimento. Toda mudança gera crescimento. Que nós possamos estar crescendo a cada dia. Mas, por favor, me ajuda aí, estende sua mão para cá. Da mesma forma que nosso pastor nos abençoou, vamos estar abençoando também ele. Pai Santo e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Eis aí, pastor Peter. Senhor, iniciou com oração e nós estamos terminando com oração, pedindo que a Tua bênção, Senhor, repouse sobre ele, sobre sua saúde, na sua casa, na sua família, te dando graças, Senhor, pela vida do Teu servo. Cobre ele com o Teu sangue, dando a ele, Senhor, graça, dando a ele, Senhor, sabedoria, direção. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso pastor presidente, em nome de Jesus. Amém.